Porque o recém-eleito presidente da Argentina se encontrou hoje com o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que está no país justamente para a posse de Javier Milei. A imprensa local divulgou que depois da reunião, Bolsonaro disse que a visita se tratou de uma conversa entre amigos, que ele e Milei analisaram a situação atual da Argentina, sendo a economia a questão mais importante. E esses vídeos foram compartilhados por muitas pessoas nas redes sociais, sobretudo os integrantes dessa comitiva que acompanhou Jair Bolsonaro. E nessa imagem a gente observa Jair Bolsonaro cumprimentando Javier Milei, muitas pessoas aplaudindo atrás dos dois. E a gente segue para as análises dos nossos comentaristas. Vou começar essa com o Cristiano Beraldo. Beraldo, essa imagem é emblemática, né? Javier Milei, presidente eleito da Argentina, e o ex-presidente Jair Bolsonaro. O que representa esse encontro, hein, Beraldo? Bom, representa uma derrota para a diplomacia brasileira. O presidente do Brasil não quis participar, optou por não participar da posse de Milei e deixou que Bolsonaro surfasse essa onda sozinho. A vitória de Milei é muito emblemática porque, de uma certa forma, quando o Jair Bolsonaro perdeu a sua reeleição, a direita ficou muito fragilizada na América do Sul e a gente, vendo a Argentina na mão da esquerda, a gente vendo a esquerda se proliferando no continente e no Brasil, que era essa esperança de que a direita se fortaleceria, com a derrota de Jair Bolsonaro ficou fragilizada. Agora, Milei, a vitória de Javier Milei traz de novo essa esperança de que, olha, as bobagens que a esquerda faz quando está à frente do governo, sobretudo da presidência da República, não é perdoada pelo povo, não é mais perdoada pelo povo. Então, quando Bolsonaro vai e se junta a esse projeto de direita que Milei está se propondo a colocar na Argentina, ele vai plantando as sementes. Se o governo de Milei for bem, se Milei conseguir, não no curto prazo, porque isso é impossível, mas no médio e longo prazo, melhorar a situação econômica, melhorar a situação da vida dos argentinos, não há dúvidas de que Jair Bolsonaro vai colher os principais frutos aqui no Brasil dessa missão bem-sucedida de Milei. Roberto Mota, do ponto de vista diplomático, o que representa esse encontro, esse cumprimento acalorado de Jair Bolsonaro com Javier Milei, e no que um ex-presidente pode ajudar na relação Brasil-Argentina? Olha, esse é um encontro muito interessante, porque eu já contei aqui, a primeira vez que eu vi o Milei foi ao vivo numa conferência em Campinas, em 2022, no CEPAC, uma conferência organizada pelo deputado Eduardo Bolsonaro para a defesa de ideias liberais e ideias conservadoras. E é isso que chama atenção para mim, isso que convida à reflexão. Porque o que a gente está vendo aqui é um encontro de ideias. Não é um encontro para combinar uma armação política, um empréstimo, que vai beneficiar um certo grupo. Não é um encontro para criar um grupo de países no estilo do Foro de São Paulo. Não é nada disso. Isso é um encontro de celebração de ideias boas. Há poucos dias atrás, viralizou na internet uma entrevista do Milei em que ele cita o grande economista Milton Friedman. E Milei diz nesse vídeo: uma sociedade que coloca a igualdade antes da liberdade vai ficar sem as duas coisas. E eu acho que isso, para a América Latina, é uma grande novidade. José Maria Trindade, Zé, muitas repercussões da ida dessa comitiva à Argentina, esse encontro de Jair Bolsonaro e Javier Milei. Conta pra gente o que você escutou por aí na capital federal. Pois é, né, Mota? É porque os seres humanos são diferentes, pensam diferentes, né? E isso é importante, é o que faz a humanidade ser o que é. Então não tem a igualdade acima de todos, porque as pessoas pensam diferentes e têm expectativas diferentes e têm que ser respeitadas. Olha, Daniel, essa comitiva era para ser até um pouco maior,
Mas aí entenderam alguns deputados e deputadas que era melhor ficar aqui para a manifestação do dia 9, aliás, do dia 10, agora. Porque eles que convocaram a manifestação. Aí falaram, não, nós convocamos e não vamos estar presentes, então houve um entendimento. Alguns ficaram, mas aí tem uma equipe forte, né? Me mandaram essas imagens também, o ex-ministro Gilson Machado, o Valdemar Costa Neto também está aí, a família do ex-presidente Jair Bolsonaro. E esse encontro aí significa uma união internacional de pessoas que pensam mais ou menos igual, né? O Trump, o Milei, o Bolsonaro, eles estão dando exemplo para o mundo de que é possível, sim, fazer a defesa de um mundo liberal, porque há uma tendência de esquerdetização do mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos, né? A gente vê que a própria eleição do Joe Biden já é uma indicação, uma tendência de esquerda. Então é preciso reagir e mostrar que o mundo liberal, em todos os lugares, ele funciona melhor e é claro que é melhor. Então, assim, essa celebração é importante. Eu fico admirado, assim, da coerência do Milei, porque qualquer outro presidente eleito nessas condições já estaria virando as costas para esse grupo que não está no poder no Brasil, porque é um desafio à diplomacia, é um desafio ao poder reinante no Brasil aqui, que é Lula, né? Houve muitas conversas da equipe do Milei com a equipe de Lula e nenhuma conversa diretamente de Milei com Lula, e o Lula não queria mandar ninguém importante. Foi preciso convencer o governo brasileiro de que mandar um embaixador ou uma pessoa desimportante para a posse do Milei era aprofundar a crise, e crise a gente não pode aprofundar. Um problema, quando ele existe, ele tem que ser resolvido e não aumentar o problema. E aí foi que o governo brasileiro manda o chanceler, é coerente, não vai Lula, mas vai o chanceler, né? E Lula está pessoalmente ofendido, porque Milei usou palavras duras contra Lula durante a campanha e o presidente está entendendo de que eram desnecessárias, porque foram durante um processo de campanha que ele não precisaria atacar o presidente Lula assim. É o conceito do grupo ali próximo do presidente Lula. Então, esta reunião é importante e me surpreende muito positivamente de que Milei mantém esta coerência de fazer a defesa de um setor que ele defendeu durante a campanha. Qualquer outro eleito já estaria virando as costas para quem não tem poder. Pois é, a imprensa argentina trata esse encontro como conversa entre amigos. Agora, Cristiano Beraldo, você vislumbra esse encontro como um primeiro passo de uma nova organização de direita, liberal, talvez um pouco mais conservadora, na América Latina para fazer frente ao grupo de esquerda que é muito mais homogêneo e organizado e que atualmente comanda um grande número de partidos e também de países? Caneato, eu não vejo isso ainda como um movimento, porque a gente precisa considerar que Milei terá um grande trabalho pela frente. Ele precisa resolver um problema mais grave que, por exemplo, Maurício Macri tinha para resolver e não conseguiu. Então, esperemos que Milei seja firme, compreenda que é preciso ser muito duro. Perdemos a comunicação com o Cristiano Beraldo, a gente vai reconectar, daqui a pouco ele conclui o pensamento sobre o quanto esse encontro pode representar uma nova organização das forças de direita, forças liberais na América Latina, uma vez que os progressistas e aqueles políticos tradicionais de esquerda se reúnem de forma sistemática na América Latina. Tem inclusive o Foro de São Paulo. Muitos questionam se tem algum tipo de relevância ou não. Vou passar mais uma vez para o Mota para tratar desse assunto, se ele pensa dessa forma. Mota, a união de Javier Milei e Jair Bolsonaro, ou pelo menos eles estarem próximos, pode estimular a direita na América Latina de promover encontros regulares, frequentes? Isso é importante? Eu acho que a importância vai muito além disso, Daniel. Não há dúvida que
ver a vitória do Milei e essa expectativa que a gente está dos resultados, que com certeza Milei vai conseguir na Argentina, isso é uma injeção de ânimo em todos aqueles que defendem as ideias da prosperidade, da liberdade, em todo mundo que explica que um Estado ele tem que ser muito menor do que ele é hoje, em todo mundo que diz que hoje são cobrados impostos demais, que nenhum país se desenvolve cobrando impostos e que a carga tributária tem que ser reduzida pela metade ou em 2/3. É uma injeção de ânimo para todo mundo, mas eu acho que a importância da vitória do Milei vai muito além disso. A vitória do Milei pode significar uma nova onda de liberdade para a América Latina, que vai, inclusive, alcançar aqueles que não se consideram de direita, que não são conservadores nem liberais, que acreditam nessa história de Estado grande. Os benefícios serão para todos, porque o progresso, a prosperidade, tudo isso é contagioso. A gente pode entrar num círculo virtuoso. As coisas começando a dar certo na Argentina, as medidas que Milei vai tomar, podem ser imitadas por outros países da América Latina. Então a gente sai de uma discussão que muitas vezes é tola, né, sobre esquerda e direita, e a gente passa a falar sobre aquelas coisas que funcionam, o que dá certo, né? O que dá certo é liberdade, o que dá certo é deixar que os indivíduos, que as pessoas, que as empresas criem emprego e não colocar o Estado para regulamentar cada detalhe da vida da gente, como a gente pode trabalhar, quando a gente pode trabalhar, quanto a gente vai ganhar, em tudo o Estado tem que se meter. Então eu acho que as boas notícias vão muito além da direita. O encontro de Jair Bolsonaro e Javier Milei em discussão aqui em Os Pingos nos Is. Vou passar mais uma vez para o Cristiano Beraldo. Retomamos o contato. Beraldo, frase forte aqui do Mota, hein? Vitória de Javier Milei representa uma nova onda de liberdade na América Latina. Você falava o quanto o encontro de Jair Bolsonaro e Javier Milei pode estimular a organização de um grupo, ou pelo menos se a gente pode vislumbrar isso a médio prazo. Pois minha consideração é que esse grupo ele só vai efetivamente ser formado à medida que outros países, e o Brasil é fundamental nesse esforço, voltem a ter governos de direita. Porque a missão que Javier Milei tem na Argentina hoje ela é muito dura, ele vai ter que tomar medidas ali muito drásticas, a população num primeiro momento vai sofrer, só que lá na frente, ele fazendo o dever de casa que precisa ser feito, ele vai sair muito fortalecido. A gente precisa lembrar que Maurício Macri tinha uma expectativa de ser um governo de direita que iria resolver os problemas argentinos e não conseguiu fazer isso. Então é preciso ser ainda mais duro para que Javier Milei tenha sucesso. E, obviamente, a preocupação dele vai ser em grande medida, sobretudo nesse início de governo, com a Argentina. A articulação na região, ela depende do resultado da eleição brasileira em 26, ela depende de outros resultados para que aí sim forme-se um bloco capaz de mostrar à região que a fórmula da direita deu completamente errado e que a pobreza que permanece na América do Sul se deve a esta ilusão de que a população da América do Sul é pobre, coitada, incapaz, não consegue tomar decisões por si própria e tem que entregar a sua vida nas mãos dos governos que fazem o que querem. E aí vão cultivando a ignorância. Esse é o grande problema. Cultiva-se ignorância porque é na ignorância que a esquerda cresce. Precisamos resolver esse problema no Brasil. É preciso que Milei resolva esse problema também na Argentina. Pois é, a gente precisa lembrar a nossa audiência que o governo de Javier Milei toma posse no próximo domingo, cobertura especial aqui da Jovem Pan News. Vocês podem acompanhar o Jornal da Manhã no próximo domingo. Terá uma cobertura especial na posse de Javier Milei. Só que todo o staff do presidente eleito argentino já trabalha em um pacote fiscal para tentar colocar a economia argentina nos trilhos. Inclusive, segundo informação que foi publicada pelo jornal Clarín, serão 14 medidas que incluem corte de gastos, aumento de impostos para importação, desvalorização do peso e também
privatizações. Esse pacote será lançado na próxima segunda-feira e ainda de acordo com o jornal, essas medidas não precisam de aval do Congresso argentino. O futuro gabinete de Milei deve se reunir amanhã, sábado, para fazer o desenho final desse programa. O objetivo é alcançar déficit zero já em 2024. Você, José Maria Trindade, déficit em 2024? Eu acho que eu já escutei isso em algum lugar, hein? Pois é. Olha só, esse governo Milei, ele vai ser observado por uma lupa, né? Os partidos de esquerda vão acompanhar, não só na Argentina, mas por aqui, porque todo mundo sabe que será um filtro e um tipo de vitrine do que vai acontecer com essa nova posição da Argentina. Não há outro caminho, é adquirir credibilidade. A Argentina perdeu completamente a credibilidade diante de 3 calotes, ela já deu 3 calotes. Então, um país onde não há segurança jurídica, ninguém vai. Eu costumo dizer que não há nada mais covarde no mundo do que o capital. Ao menor sinal de perigo, ele foge. Então, é o que está acontecendo na Argentina, perdeu a credibilidade. E com a chegada de Milei, eu acho que, em boa parte, isso já foi conseguido. Porque, inclusive, as pessoas estão vendo, a Argentina está se reorientando. Então, com a chegada do Milei, e com essas medidas novas de não gastar mais do que arrecada, que é o tal déficit zero, né? Isso aí vai dar credibilidade e não tem outro caminho. Os países, ou seja, os estados, o Estado, não tem mais dinheiro para alavancar o crescimento de um país ou bancar todas as despesas. Isso porque a iniciativa privada também não tá mais repassando como antes, porque não tem. Tudo é muito ali restrito, né? O lucro está pequeno e o imposto também tem que ser um imposto justo, senão quebra a empresa, porque a concorrência não é mais como antes de dentro do país, mas hoje uma empresa aqui no Brasil, ela concorre com empresas na China, nos Estados Unidos e também na Argentina. Nós importamos da Argentina, inclusive carros, exportamos peças. Então, assim, o imposto não pode entrar no custo de um país a ponto de inviabilizar o parque industrial. Então não tem mais como conseguir que o Estado fique rico e saia gastando por aí. Então a ideia é mesmo transmitir credibilidade e nada melhor do que dizer, olha, eu só gasto se arrecadar. Confirmando para nossa audiência, o ex-presidente Jair Bolsonaro vai à cerimônia de posse de Javier Milei, acompanhado da ex-primeira-dama, sua esposa, Michele Bolsonaro, do presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, e também do assessor Fábio Weingarten. Agora, Roberto Mota, o que achou dessas medidas que serão anunciadas na segunda-feira? Chama atenção que esse pacote fiscal, ele dá uma importância muito grande para o corte de gastos, diminuir a máquina pública. Faz parte do segredo de sucesso de qualquer governo que pretende melhorar as contas públicas, cortar gastos. Concorda com o que ele elencou, ele e sua equipe elencaram, que será anunciado na segunda-feira? É o básico do básico, Daniel. É o que todo político no poder deveria fazer. Deveria ser a primeira preocupação de todo governante, que as despesas do Estado fossem as menores possíveis. Por quê? A razão já foi explicada por Margaret Thatcher, que, aliás, foi elogiada pelo Milei na sua campanha eleitoral. Não existe dinheiro do Estado. Esse negócio de dinheiro do governo, de verba de emenda, isso é tudo ficção. Esse dinheiro que está nos cofres do Estado, ele foi ganho pelos trabalhadores, por todos nós. Foi o suor do nosso trabalho que produziu esse dinheiro, que depois foi confiscado pelo Estado na forma de impostos. Então, esse dinheiro, ele é sagrado. O dinheiro que o Milei vai gastar, o dinheiro que qualquer governante vai gastar, é o dinheiro que poderia estar pagando um plano de saúde de uma senhora idosa. É o dinheiro que ia ser usado para pagar um curso de inglês de um garoto e ia fazer diferença no futuro dele. É o dinheiro que faz falta na alimentação de uma família. Então, é preciso um respeito a esse dinheiro como se ele fosse sagrado.
Pois é, eu estou aqui com as informações que a produção passou sobre as medidas que devem ser anunciadas na segunda-feira. São várias. Aumento de impostos sobre importações, justamente para você estimular a indústria local. Os salários públicos serão ajustados à nova pauta orçamentária congelada, congelamento de benefícios orçamentários para empresas privadas, enfim, são 14 medidas que serão anunciadas na próxima segunda-feira. Você, Cristiano Beraldo, claro que a gente precisa aguardar a confirmação desse pacote que vai ser anunciado, mas, em linhas gerais, a nova administração pretende cortar bastante os gastos da máquina pública, diminuir o tamanho do Estado. Seria um excelente início para o governo de Javier Milei. Quais outros itens e ingredientes ele precisa perseguir? Neto, esse é o início fundamental, necessário. Se você não fizer isso, você não começa a resolver o problema. Na verdade, essas medidas eram medidas que o Brasil precisava, mas que, infelizmente, caminhamos no sentido oposto. Então, a Argentina tem uma doença muito grave e ela está já no estado avançado. Não há remédio simples. Você não vai resolver um câncer com uma aspirina. Você tem que fazer todo o procedimento, tem que ter cirurgia, tem que ter radioterapia, quimioterapia. A Argentina vai ter que enfrentar, e o povo argentino, sobretudo, vai ter que enfrentar esse processo de cura. E Javier Milei, como eu disse, vai ter que ser muito duro, porque se não for duro, não vai conseguir colocar esse trem de volta no trilho. Precisa diminuir o tamanho do Estado, precisa cortar mamata de tanta gente que vive pendurado no orçamento do Estado. Tem que fazer que a administração pública aconteça em favor da população, mas de forma eficiente, com baixo custo. Hoje existe muita tecnologia que é simplesmente desperdiçada. É o que a gente vê no nosso cotidiano aqui no Brasil também, que poderia facilitar, agilizar, reduzir a despesa pública. E não acontece porque o favor, o contrato com amigo, o interesse eleitoral sempre se sobrepõe à eficiência, à competência, à agilidade e ao interesse público.